três momentos muito importantes dessa passagem de Mercúrio pelo signo de Capricórnio. No dia 29 de dezembro de 2022, às 6h32 da manhã, Mercúrio ele fica retrógrado. Ele começa a fazer a sua retrogradação. No dia 18 de janeiro de 2023, a gente tem o final da retrogradação, o Mercúrio voltando a fazer o seu movimento direto. E no dia 11 de fevereiro de 2023, às 8h21 da manhã, o Mercúrio entrando no signo de Aquário, trazendo todo o potencial de comunicação. Olá, irmãos da era aquariana, adeptos da astrologia primordial, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Felipe Loureiro e trago aqui no canal os conceitos da astrologia e as movimentações planetárias também para ajudar no seu processo de autoconhecimento e de desenvolvimento humano para a era aquariana. E obviamente que essas informações também podem contribuir bastante na sua expansão de consciência, no sentido de desenvolver a sua sabedoria em relação à maneira que você enxerga a vida, a maneira que você enxerga o mundo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essas três datas muito importantes da passagem do Mercúrio no signo de Capricórnio. O que é Mercúrio, né? Vamos começar trazendo o conceito de Mercúrio. Mercúrio nada mais é do que a mente. Mercúrio é a mente racional, é o intelecto, são os pensamentos sendo organizados. E Capricórnio é exatamente isso: organização, determinação, disciplina. A passagem de Mercúrio em Capricórnio traz uma organização dos pensamentos, e é muito interessante que essa passagem aconteça nesse período entre novembro até janeiro, e no caso desse período que a gente está falando aqui agora em específico, nossa, vai até fevereiro. Vamos ver aqui o momento em que o Mercúrio entrou no signo de Capricórnio, para você ver que, cara, é muito tempo que o Mercúrio vai ficar no signo de Capricórnio. É muito tempo para você organizar a sua mente. Olha só quando que o Mercúrio entrou no signo de Capricórnio. Dia 6 de dezembro. Será que foi dia 6 de dezembro? Aonde? Em qual casa que ele estava no momento que ele entrou no signo de Capricórnio? Ó, ele estava na casa 7. Ele entrou no signo de Capricórnio na casa 7, ou seja, organização mental para as questões de relacionamento. Então a entrada de Mercúrio em Capricórnio na casa 7 traz muito forte essa realidade. Organização mental para o desenvolvimento das relações, né? Você organizar a sua mente para que as relações pudessem ser trabalhadas de uma forma mais eficiente. Mas voltando aqui para o Mercúrio retrógrado de fato, né? O momento em que o Mercúrio começa a fazer a retrogradação, no dia 29 de dezembro de 2022, às 6h32 da manhã, o Mercúrio começando essa retrogradação na casa 1. A casa 1, sendo a casa da autoexpressão, ela vai trazer como realidade a autoimagem, a maneira na qual você expressa os seus sentimentos, a maneira na qual você expressa os seus pensamentos, o Mercúrio, a maneira na qual você vai se comunicar. Então é você começar a refletir e, de uma forma disciplinada, obviamente, você começar a organizar a sua mente para que haja de fato uma construção da sua imagem de uma forma mais eficiente, de uma forma mais comunicativa, de uma forma mais clara, de uma forma mais responsável também. É o Capricórnio trazendo aqui essa realidade da casa 1. Então, no processo de autoconhecimento, é você realmente buscar esse desenvolvimento na organização dos seus pensamentos. Refletir se o seu comportamento está pautado numa maturidade que está alinhada com a sua idade, né? Idade mental, idade física, idade espiritual, idade emocional. É refletir mesmo, é você realmente perceber as coisas que aconteceram na sua vida ao longo da sua jornada como ser humano, construindo a sua imagem, você refletindo nisso tudo e perceber de fato como que você foi estruturando a sua vida, como que a sua imagem permitiu você construir a sua vida, você estruturar a sua vida. Dentro dessa possibilidade de reflexão, você consegue encontrar realmente muitas respostas, principalmente para as questões que você reprime dentro das suas relações, as questões
questões que você reprime no sentido emocional, que pode trazer um rancor, uma mágoa. De repente você está reprimindo aí um sentimento, uma mágoa de alguém, uma mágoa de algum relacionamento. É hora de você se tornar mais maleável nesse pensamento rígido sobre essa mágoa. Você está ali enrijecendo, endurecendo, está ali realmente querendo aprisionar esses sentimentos que na verdade eles estão se tornando coisas nocivas para você. Então é muito importante que você realmente perceba o que você está reprimindo em você, para que as suas relações possam se desenvolver de uma forma mais responsável, mais madura também, e que elas possam ter longo prazo. Mas se você continuar reprimindo a necessidade de acolhimento, a necessidade de cura emocional, de regeneração dos seus sentimentos, isso tudo acontece muito forte por meio dos caminhos espirituais que você realmente pode estar trilhando. Então o Mercúrio retrógrado ele vai estar pedindo por essa maturidade emocional também, um amadurecimento dos seus sentimentos, no sentido de você percebê-los como algo que está reprimido e que você pode naturalmente expressá-los sem sofrer nenhum tipo de represália, por exemplo. Então é muito importante ter essa percepção sobre os seus sentimentos reprimidos também. É um momento no qual você busca por acolhimento, e dentro desse acolhimento que você recebe, você pode de repente desabafar, você pode de repente refletir. Não necessariamente você vai expor uma ideia ou vai manifestar uma opinião, mas você vai apenas refletir, vai dar um desabafo com alguém. Mercúrio retrógrado, ele traz muito forte essa necessidade de desabafo. Não é necessariamente, como eu disse, não é necessariamente uma manifestação de opinião ou realmente uma colocação absoluta da ideia que você está tendo ali, que muitas vezes pode ser nada mais nada menos do que a manifestação de um sentimento reprimido. Mas esse momento de retrogradação mercurial é realmente para que você possa perceber que existe uma necessidade de desabafar, de fazer uma higiene mental, de reorganizar os pensamentos. E você não reorganiza os pensamentos impondo uma ideia ou compartilhando uma ideia sendo ela dada como absoluta. Então é muito importante que você realmente tenha a compreensão dos seus pensamentos, tenha a compreensão de que há uma necessidade de acolher os seus sentimentos e organizar a sua mente com base nesses sentimentos que talvez você esteja reprimindo, e que num acolhimento você começa a percebê-los de uma forma mais positiva também. Esse é o primeiro ponto que a gente enxerga aqui do Mercúrio, E é interessante também que no momento que ele começa a retrogradação, ele está fazendo uma conjunção com a Vênus. Olha só que interessante, Ele está numa conjunção com a Vênus, e essa conjunção que ele faz com a Vênus, ele vai pedir exatamente para que você realmente torne as suas relações mais maduras, que você enxergue os seus relacionamentos com mais seriedade também. Isso é o Mercúrio em conjunção com a Vênus, e ambos no signo de Capricórnio, pedindo por esse amadurecimento nas relações, mais senso de responsabilidade afetiva também. E um outro ponto aqui muito importante é a conjunção que o Mercúrio faz com o Plutão. Plutão é o quê? São ciclos. Ciclos que se iniciam ou que se encerram. Então, aqui é muito importante que você realmente perceba as relações que precisam ser encerradas. Os ciclos de relacionamento que estão atrapalhando a sua evolução, que estão impedindo você de criar uma imagem mais positiva sobre aquilo que você verdadeiramente é, e você ter mais controle dos seus pensamentos. O Mercúrio em conjunção com Plutão, ele pede muito por isso. Controle daquilo que você pensa, controle daquilo que você fala, ter esse autocontrole para que você não venha a falar coisas muito rígidas para as pessoas, para que você não venha... Isso é muito importante. Então, a partir do momento que você começa a refletir em tudo que você realmente tem para encerrar como ciclo de relacionamento, por exemplo, um relacionamento tóxico, um relacionamento rígido demais, um relacionamento que está realmente ali muito controlador, no qual você está se sentindo manipulado, ou que você está se sentindo manipulada, controlada, é muito importante que você reflita para que o encerramento desse ciclo seja um encerramento saudável, e não aquele encerramento no qual um não aceita e aí fica aquela coisa de que um vai se vingar. O Plutão, ele traz muito essa coisa da vingança, e o Capricórnio é um arquiteto da vingança, Isso lado negativo de Capricórnio, tá? Não é o capricorniano, ele é
vingativo, não tem nada disso. É o lado negativo do signo de Capricórnio sendo ativado por um planeta que não seja o Sol, porque o Capricórnio sendo ativado pelo Sol, ele é bom sempre. Obviamente que se a pessoa, o capricorniano, ele realmente tem a sua essência manifestada. Se ele não está na essência dele, disciplina, planejamento, projeção, organização, metas sendo traçadas e sendo alcançadas de uma maneira determinada, né, com grande determinação, né? Se não for por isso, aí realmente está indo pelo lado negativo de algumas outras consciências astrológicas que estão ali atrapalhando o desenvolvimento positivo da energia capricorniana no indivíduo que é Capricórnio solar. Agora, o Plutão em Capricórnio, ele vai trazer um ciclo de sociedade também. O Plutão não é necessariamente um planeta que rege a sociedade, tá? Mas o Plutão, ele rege uma coisa que é muito importante para a sociedade: o poder. Plutão, ele rege essa coisa do controle. Política é controle, política é realmente poder, é governo. O Plutão, ele rege essa realidade do governo. O Saturno, que rege o signo de Capricórnio, ele também rege governo, também rege essa realidade de política, de política não, mas de limitações, de regras, restrições. O Júpiter, que já rege a política em si. O Júpiter, ele é o rei dos deuses, então ele é o rei, ele é o centro político das coisas, né? Ele que vai fazer a política lá no Olimpo para poder ver qual ideia que vai ser colocada em prática num determinado momento, através não só da democracia, mas através da sabedoria que o Júpiter tem. E o Plutão, ele tá falando mais do controle, de realmente administrar um governo, né? De realmente ter essa realidade, né? Então, o Plutão, como ele é um controlador e como ele trabalha também a questão da transformação dos ciclos da sociedade, é muito importante entender que o Plutão já está há um bom tempo no signo de Capricórnio, e essa passagem do Plutão no signo de Capricórnio traz uma transformação nas estruturas. Mas em quais estruturas? Em todas. Absolutamente tudo que tem uma estrutura foi transformado por essa passagem de Plutão em Capricórnio. Tudo. A estrutura biológica do ser humano, a estrutura do planeta Terra, a estrutura da sociedade, a estrutura das tecnologias utilizadas, né? Tudo que tem estrutura, tudo que tem um projeto foi transformado por Plutão. Óbvio que algumas coisas foram transformadas para o lado positivo e outras coisas foram transformadas para o lado negativo. Sendo transformadas para o lado positivo, muito naturalmente, o indivíduo afetado, ele buscou se alinhar com o lado positivo de Plutão, que é o quê? Autocontrole, autodomínio e autotransformação. Nesse processo de autocontrole, autodomínio e autotransformação, muito naturalmente a transformação do todo, do ambiente que o indivíduo está inserido, também começa a acontecer. Então, esse momento de retrogradação do Mercúrio é muito importante ter essa percepção, refletir nas transformações que aconteceram, pelo menos desde 2010. Reflita em tudo que ocorreu de transformação. Reflita, eu vou deixar esse trabalho de pesquisa para você realmente mergulhar nisso e começar a ter a sua própria percepção. Tudo, absolutamente tudo que foi transformado desde 2010, tudo aquilo que teve uma evolução, um encerramento de ciclo, um início de ciclo, todas as coisas que têm uma estrutura realmente sofreram um impacto dessa passagem de Plutão em Capricórnio. Já teve uma transformação estrutural em todas as coisas da realidade da vida do ser humano aqui dentro desse planeta. Obviamente que quando Plutão chegar em Aquário, o que vai ser transformado? Será a sociedade como um todo. A sociedade como um todo sendo transformada. E obviamente que a tecnologia também da informação será transformada. Aquário é isso. Então, refletir nisso tudo, nesse período de Mercúrio retrógrado, vai dar uma organização mental muito melhor para que, quando a gente chegar aqui no dia 18 de janeiro, às 10h12 da manhã, a gente tenha uma compreensão absoluta sobre o que é o nosso propósito de vida. Propósito de vida? Por que propósito de vida, Felipe? Bom, olha só. Aqui é o final da retrogradação. Dia 18 de janeiro de 2023, às 10h11 da manhã, o Mercúrio a 8 graus e 8 minutos de Capricórnio. Ele está trazendo o quê? Um resgate do valor que a gente viu lá no dia 12. Dia 12 de dezembro, a gente tendo esse potencial espiritual. Então, peraí, cara, o que eu fiz no dia 12 de dezembro? Quais foram as coisas que aconteceram no dia 12 de dezembro? Por isso que todo bruxo, todo mago, todo alquimista,
Toda pessoa que quer realmente evoluir na vida tem um diário. Esse diário, ele é importantíssimo para que você possa perceber a sua evolução. Então, quando você faz um diário, obviamente, pautado no movimento dos planetas, você vai estar dando significado para cada uma dessas realidades aqui. Então, esse movimento do Mercúrio aqui direto, né? Esse movimento direto, essa volta para o movimento direto do Mercúrio, a 8 graus e 8 minutos de Capricórnio, na casa 10, ele vai estar fazendo uma conexão perfeita com aquilo que é a realidade do seu propósito divino. Você estando conectado com o seu eu superior e realizando o trabalho, começando a fazer o trabalho. Você projetou, você estruturou e agora você está ali realizando o trabalho. Ah, mas que trabalho é esse, Felipe, que eu não sei qual é? Lá no meu emprego, tá tudo caótico, o meu emprego não tem nada a ver com espiritualidade. O trabalho espiritual é na frequência de pensamentos. O propósito divino é na frequência de pensamentos. Não importa qual emprego que você tem, como eu sempre falo, propósito divino não é carreira profissional não é propósito divino, muito menos propósito de vida. É porque eu tô alinhando muito essa linguagem, né? Quando eu falo propósito de vida e propósito divino, é a mesma coisa, tá? Porque vida pra mim é uma coisa divina. É ou não é? Deixa aí nos comentários, vida é uma coisa divina, né? Pra eu saber que você chegou até aqui também, né? Porque já falamos coisa pra caramba. Então, quando você tem essa percepção, o Mercúrio na casa 10, ele vai pedir mais comunicação, mais intelectualidade, mais clareza, mais objetividade também nas questões da casa 10. Estrutura de vida, carreira profissional e propósito divino. Mais clareza, mais objetividade, mais comunicação, mais conhecimento. E o Capricórnio vai fazer o que com isso tudo? Vai organizando. É uma energia de organização que o Mercúrio pega e que ele se vê mentalmente mais organizador. Compreende? Por exemplo, um Mercúrio em Sagitário é uma mente expansiva, assim, vai expandindo sem limites. Tá desorganizando tudo, mas tá expandindo. Tá avançando os limites, tá ultrapassando os limites, tá invadindo os limites daquilo que é o outro, daquilo que é a liberdade do outro. Mas tá indo, tá expandindo. Seria o Mercúrio em Sagitário. O que a gente teve lá em novembro, até chegar ali no início de dezembro, no momento que o Mercúrio entra em Capricórnio. No momento que ele entra em Capricórnio, opa, tudo tem um limite. Parou de expandir. Agora vamos organizar isso tudo que foi expandido. Agora vocês entendem por que para tudo tem o seu tempo? O tempo de Deus é exatamente isso, é a movimentação planetária. E quando você entende a movimentação planetária, o que vai embora? As ansiedades. Mercúrio em Capricórnio na casa 10, ele está pedindo para que você enxergue o seu propósito de vida. Porque propósito de vida, quando você começa a ver que posso ter mais felicidade, mais prazer fazendo aquilo que eu verdadeiramente amo. Todo esse processo de desenvolvimento daquilo que é o seu propósito de vida começa a se estruturar, não só no plano mental, mas também no plano material. E como que isso começa a se estruturar? Você obviamente mudou a tua mentalidade. Ao mudar a tua mentalidade, ao refletir sobre a sua estrutura de vida, né? O início do Mercúrio retrógrado trazendo isso, né? Como a gente viu lá, você começa a desejar, a mudar a imagem que você cria de você mesmo. E ao mudar a imagem que você cria de você mesmo, você começa a ter uma percepção mais avançada daquilo que é o seu propósito de vida. Porque ao mudar a sua imagem, a imagem que você cria de você mesmo, quando você começa a realmente transformá-la em algo que está alinhado com o que você tem de poder pessoal e de essência, naturalmente a chave começa a virar e você começa a abrir a porta para um caminho muito mais satisfatório, que nada mais é o seu propósito de vida. Então, quando você começa a enxergar o Mercúrio nesse processo evolutivo que ele faz ao longo do ano, passando pelos signos, você vê que ele está alinhado também com aquilo que é o calendário. Você começa a ver que ele está alinhado com o calendário, os acontecimentos, as coisas, as informações, elas vão realmente acontecendo de acordo com aquilo que é o Mercúrio. Faz essas analogias. Faz esse paralelo que você vai ver. E o Mercúrio aqui fazendo também
um aspecto desafiador com o Júpiter, pedindo mais sabedoria, ter mais otimismo, ter mais entusiasmo com a imagem que você cria de você mesmo. E essa imagem, obviamente, tem que estar alinhada com o seu poder pessoal, para que a sua essência possa se manifestar de uma forma mais assertiva também. E o Mercúrio, nesse aspecto desafiador com o Júpiter, está pedindo aí, obviamente, mais organização para você agir. Muitas vezes você não age porque está faltando organização, porque está faltando ordem nos seus pensamentos. Está tudo meio que desorganizado, meio que bagunçado. Aí você age na explosividade. Você vai acumulando e age explodindo. O Mercúrio também fazendo um aspecto desafiador com o Quiron, mostrando muitas curas através da busca por conhecimento, através de uma disciplina também que você vai mantendo ali na sua vida profissional, ou até mesmo ao estruturar, ao desenvolver projetos, ao planejar melhor a sua vida a longo prazo, você também consegue encontrar uma cura para aquilo que é o seu sofrimento, né? Você tem sofrido com o quê? Então é ter realmente sabedoria, usar mais da sua intuição para poder receber essa cura. A Lua fazendo um aspecto harmônico com o Quiron. Então nesse dia 18 de janeiro de 2023, as coisas já vão começar a se movimentar de uma forma desafiadora, mas para quem refletiu, para quem realmente buscou organizar os pensamentos nesse período que eu trouxe aqui, do dia 29 de dezembro até o dia 18, vai ficar mais fácil de entender esse desafio, vai ficar mais fácil de perceber que, cara, não, vai ter um momento que eu vou ter que encarar aquela dor, vou ter que encarar aquela sombra, vou ter que encarar aquele sofrimento, porque é aquela dor, é aquele sofrimento que está me impedindo de tomar uma iniciativa na minha vida. Essa reflexão é que vai fazer as coisas realmente serem desbloqueadas. E no desbloqueio dessa energia de iniciativa, os projetos começam a ganhar uma forma. Você começa a perceber melhor o seu propósito de vida. E um outro ponto que é interessante também é a gente enxergar aqui o ascendente, né, no momento em que o Mercúrio volta a ficar direto. Quando ele volta a ficar direto, o signo que está no ascendente, ele vai falar muito sobre o que está trazendo mais confiança para você agir. O signo de Peixes entra aqui no ascendente, numa regência plutoniana, o terceiro decanato de Peixes que entra aqui no ascendente, e ele está trazendo uma transformação espiritual. Compaixão é muito importante nesse momento em que o Mercúrio volta no seu movimento direto. Então, aqui é interessante que você realmente confie mais nos seus sonhos. O signo de Peixes está muito ligado àquilo que te inspira a sonhar. O que está inspirando você a sonhar? É muito importante que você realmente tenha uma percepção sobre essa realidade e que os seus sonhos sejam inseridos naquilo que é o seu propósito de vida, naquilo que é a sua estrutura de vida, naquilo que é a sua carreira profissional também. Chegou a hora de você determinar a realização dos seus sonhos. E chegamos agora no dia 11 de fevereiro de 2023, às 8h21 da manhã, momento em que o Mercúrio sai do signo de Capricórnio e entra no signo de Aquário. Nesse momento, o Mercúrio faz aqui um aspecto desafiador com a Lua em Libra na casa 8, e o Mercúrio também faz um aspecto desafiador com a Lilith na casa 5, a Lilith em Leão na casa 5. Então, olha só que interessante. E ele também sai de uma conjunção com o Plutão. Então, tudo aquilo que o Mercúrio vinha conversando, né, com o Plutão no sentido de transformar a sua forma de pensar, ter uma transformação pessoal de fato na estrutura da sua vida, começa a refletir agora nos pensamentos que você realmente compartilha com as pessoas que você se conecta socialmente. O que você está compartilhando com essas pessoas? O desafio que o Mercúrio faz com a Lua pede para que você seja mais sensível, mais ponderado também nas coisas que você compartilha. Nem todo mundo que você se conecta socialmente está preparado para receber as suas emoções, ou está preparado para receber o que você informa, o que você comunica de uma maneira muito emotiva, de uma maneira muito emocional. Nem todo mundo está preparado para determinadas emoções que você realmente compartilha. Obviamente que se você equilibra os seus sentimentos, equilibra as suas emoções, busca um processo meditativo para poder harmonizar o seu inconsciente, né? É muito importante você ter conexão com
seu inconsciente, tá? Para que você consiga perceber melhor quais são as atitudes que estão sendo tomadas de uma forma automática. Isso é muito importante. E aí, dentro desse equilíbrio emocional, você sim compartilhar os seus pensamentos. Então, para compartilhar as ideias, os conhecimentos que você tem com a sociedade, para compartilhar com a sociedade esses pensamentos, essas ideias, é muito importante superar o desafio do equilíbrio emocional que a Lua apresenta. Então, se equilibra emocionalmente e aí sim começa a compartilhar essas informações, esses conhecimentos que você tem. O outro ponto é o Mercúrio em aspecto desafiador com a Lilith. Você reprimindo a sua coragem para poder compartilhar o que você tem como conhecimento, o que você tem como informação com as pessoas que se conectam com você. O signo que está entrando aqui na casa 11, que é a casa onde o Mercúrio está posicionado, é o signo de Capricórnio. O Capricórnio, ele vai trazer o quê? Senso de responsabilidade para que você possa compartilhar os seus pensamentos com a sociedade. Disciplina para você perceber a liberdade que você tem de compartilhar determinadas coisas com determinadas pessoas. A casa 11 vai falar sobre o mundo, mas o fato do Mercúrio em Aquário estar na casa 11 não significa que você vai bancar o louco e sair compartilhando tudo. Então, o que é importante? Discernimento. O signo de Capricórnio está pedindo discernimento. Se você realmente tem um conhecimento, se você tem certeza daquilo que você buscou como conhecimento, como informação, se aquilo ali realmente é algo que pode vir a transformar a vida das pessoas, transformou a sua vida e agora você quer levar essa transformação para a vida das pessoas também, aí é só você se disciplinar, se organizar para levar isso para as pessoas de fato, para compartilhar o seu conhecimento com o mundo. Agora, se você ainda não trouxe essa disciplina, essa organização, se organize e busque compartilhar de uma forma responsável aquilo que você tem como conhecimento, aquilo que você tem como informação. E não reprima essa coragem para compartilhar, porque muito naturalmente, quando você manifesta esse desejo de compartilhar os seus pensamentos, você já vai estar aumentando a sua autoestima. E outro ponto muito importante aqui que o Mercúrio acaba fazendo de convergência nesse aspecto desafiador com a Lilith é você realmente ter uma percepção da sua autoestima, no sentido de conexão com o mundo, como que você vê a sua autoestima para se conectar com o mundo, e também no sentido de diversão, de romance, como que você está compartilhando as suas ideias, compartilhando o seu conhecimento dentro do seu relacionamento romântico, né? Você se sente reprimido para compartilhar aquilo que você pensa, para falar aquilo que você pensa dentro de uma relação romântica? Você se sente meio que retraído, se sente incapaz ou falta coragem para você falar o que você pensa, para você expressar os seus conhecimentos com mais liberdade? Aí é você realmente ter a percepção da pessoa. Você percebeu o porquê que aquela pessoa traz esse sentimento para você. Por que aquela pessoa meio que acaba fazendo com que você fique inibido? Então é interessante também você manifestar essa coragem para compartilhar também os seus conhecimentos dentro de uma relação romântica, ou até mesmo para que você possa colocar esses conhecimentos em prática e realmente você ter uma elevação da sua autoestima. Então, Mercúrio na 11, quando ele entra em Aquário, trazendo aí essa comunicação com o mundo de uma forma altruísta, desenvolvendo a mentalidade coletiva. O Sol está aqui na casa 11 também dando suporte muito poderoso de luz no caminho daqueles que realmente querem levar conhecimento para o mundo, levar informação altruísta, levar um modelo mais coletivo também de pensamento para as pessoas. Então, Mercúrio nesse período de Capricórnio, disciplinando a mente do indivíduo para que uma transformação pessoal aconteça e uma sociedade mais altruísta, mais coletiva venha a surgir no nosso mundo, através daqueles que buscam compartilhar o que pensam, através daqueles que buscam ter liberdade de expressão também. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal também se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para você receber a notificação de novos conteúdos, para você não perder nada, e compartilha esse conteúdo aqui do canal com as pessoas que gostam de astrologia ou com aqueles que estão procurando um meio de se conhecer melhor, e com certeza a astrologia é um meio fantástico e obviamente que é uma grande ferramenta também para o processo de desenvolvimento humano para a era de Aquário. Gratidão imensa ter você aqui comigo e eu te espero sempre no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.